Boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês, ao Criador pela oportunidade, a todos que estão de forma online ou de forma presencial. Sejam todos bem-vindos a uma noite de estudos do importante tema relacionado aos fluidos. Paramos na questão 68, o fluido universal, né? E aí voltaremos ao enunciado para que ela faça sentido por completo. Convido o irmão Milton a soltar o áudio. 68. O fluido universal pode ser considerado parte da matéria? Sim, se ele a compõe, por consequência, é parte. Conforme já dissemos, ele está em tudo o que existe no universo. Existe uma dependência direta para coexistirem? A matéria depende do fluido universal. Já o fluido universal independe da matéria para sua formação. Mas ambos coexistem de forma harmônica. Toda matéria orgânica possui fluido vital, derivação do fluido universal. Entretanto, nem todo fluido universal coexiste com a matéria. Conforme foi visto, né, os fluidos são todos derivados do fluido universal e suas derivações geram novas formas de fluido, né? Então, conhecemos o fluido vital, o fluido magnético e assim sucessivamente. No caso do fluido vital, quando existe o princípio vital aliado ao fluido vital, é a animação da vida. Então, a sustentação da vida é dada pelo fluido vital, que é consumido através dos alimentos, é materializado através dos alimentos, dos exercícios, das boas práticas. E exaurimos o fluido vital com as más práticas, né, com tudo aquilo que tira a nossa existência. É claro que de forma natural, né, já temos uma perda de fluido vital, com o passar do ano, com o envelhecer, nós temos, por mais que sejamos saudáveis, chegará um momento em que nossa vida orgânica será extinta. Então, por esse motivo, o nosso fluido vital, ele possui prazo de validade dentro do nosso organismo, porque ele nunca deixa de existir, ele transforma-se, né? Então, por exemplo, quando morremos no corpo físico, o nosso fluido, ele se torna existente nos seres decompositores, nas bactérias, nos vermes que estão ali na nossa decomposição. Ou então na árvore, por exemplo, em que as nossas cinzas são jogadas através da matéria orgânica que dará alimento para que ela possa continuar a sua existência, né? Quando de forma mais elaborada, para aqueles que são um pouco mais abertos, né, um tema bastante vigente na atualidade, com a doação de órgãos, por exemplo, né, nosso fluido vital continua na existência de um órgão em outrem. Não existe nada de mais belo e sublime, né, na doação de órgãos, como na doação de órgãos, né, que através desta doação nós possibilitamos a continuidade da vida de alguém de forma orgânica mesmo, não de forma indireta, através simplesmente dos nossos fluidos. Pois não? Boa noite. O fluido vital pode voltar a ser fluido universal? Sim, ele pode, né? Em alguns casos, quando ele perde a sua utilidade vitalícia, ele volta e retorna e regressa para o fluido universal. Nada se perde, tudo se transforma, né? Então, os fluidos da mesma forma, eles mudam de forma, partem de uma forma para outra, mas de acordo com a utilidade que exercem no momento, né? Pois não. Boa noite. Irmão, depois, quando possível, poderia dar um exemplo de fluido universal que não coexiste com a matéria? Você se refere ao trecho... Antes da nota. O fluido universal independe da matéria para sua formação, mas ambos coexistem de forma harmônica. Toda a matéria orgânica possui fluido vital, derivação do fluido universal. Entretanto, nem todo fluido universal coexiste com a matéria. São muitos, né? A limitação da visão humana, principalmente no mundo de provas e expiações, está de acordo com aquilo que ela pode ver e tocar. Tudo que você pode ver e tocar coexiste com a matéria. Mas quantos universos, quantos planetas, quantas estrelas e astros você não pode nem ver e nem sequer tocar? Que você não pode ter acesso? Então, são
a imensidão, a maior parte, né, do fluido universal não coexiste com a matéria, pelo menos não da matéria com a forma que conheceis. Obrigada. Podemos dizer que todo fluido que está na Terra, que você pode ver e tocar, ele acaba coexistindo com a matéria, entretanto, que está fora da Terra, não necessariamente, né? E aí você tem uma imensidão, né, de possibilidades. Só que aí tem uma discrepância, né, algo que leva a uma dubiedade de entendimento, quando nós vemos, por exemplo, que tudo é matéria. Mas tudo é matéria, mas não da forma que conheceis, né? Então, matéria é o nome que damos devido à ignorância que nos encontramos no presente momento. Quando tivermos denominações melhores, daremos outros nomes ao que nós hoje, em 1857, da mesma forma, conhecemos por matéria. Pois não? Boa noite a todos. Eu estava achando que tinha um erro de digitação aqui, né? Que no começo da frase coloca que o fluido universal independe da matéria, porém ambos coincidem de forma harmônica. Depois, mais na frente, nem todo fluido universal coexiste com a matéria. Ficou incoerente. Eu estava achando que aqui estava se referindo a fluido vital. Mas eu acho que a explicação do senhor clareou um pouco. Não, o fluido vital, ele coexiste com a matéria, porque ele que anima a vida, né, através do princípio vital, ele que sustenta a vida, né, então, para que haja fluido vital, é necessário haver vida, e para haver vida é necessário haver matéria. Já universal, não. Por exemplo, a mesa em que você está estudando hoje, irmão Afonso, ela é envolvida por fluido universal, mas não necessariamente por fluido vital. Só que este fluido universal que está na sua mesa coexiste com a matéria. Não é da mesma forma para todos os tipos de fluidos que existem no universo. A questão fluídica, ela é um pouco difícil da compreensão humana, principalmente no mundo de provas e expiações, porque é difícil você imaginar aquilo que você não pode ver. Mas se vocês puderem mentalizar algo mais próximo do fluido, né? Tem dois exemplos que eu gosto bastante. Um é a água, né? A forma líquida das coisas, né? Então, a água, ela pode visualizar um pouco o que acontece. Então, se você pegar um copo, por exemplo, e colocá-lo dentro da água, ele não vai ficar totalmente envolto desta água, né? Então, este envoltório é o comportamento fluídico. E outro exemplo também são as auroras boreais, né? Para quem já conseguiu ver sequer na televisão, que, diga-se de passagem, é uma explosão luminosa maravilhosa, né, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, depois pesquisem na internet, né. Então, as auroras boreais, elas seguem bastante o comportamento fluídico, né, então você vê as luzes fundindo-se e diluindo-se no espaço, né, e a forma com que elas fluem segue bastante. Então, se vocês pudessem ver os fluidos como os espíritos podem, né, vocês viriam algo mais ou menos desse tipo. Pois não. Boa noite, meu irmão. Então, nesse caso, seria assim, toda matéria depende do fluido universal, e nem todo fluido universal depende da matéria. Nenhum fluido universal depende da matéria, né? O fluido universal é fluido universal, ele é soberano. Agora, a matéria depende dele, porque ela é fruto da derivação dele. Né? Quando a matéria se transforma, ou melhor, quando o fluido vital se transforma em fluido universal, anteriormente ele já foi fluido universal, então não fez falta, ele só fez uma reposição. Vamos lá? Nota. Existem alguns princípios na existência que ainda estão fora da vossa compreensão. Com o avanço científico, será possível, em um futuro breve, compreender melhor qual princípio provém de qual, dentre outras questões. O importante nesse instante é assimilar que a matéria faz parte do universo, está nele inserida, e vice-versa. O fluido universal é uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, sendo a fonte geradora das demais energias, plasmas, ondas e matérias que povoam o universo. Deste modo, seria exemplificada a relação da matéria com o fluido universal. Vós sois frutos de vossa mãe, portanto, fazeis parte dela, mas não sois iguais a ela.
Ela não dependeu de vós para existir. Ainda assim, dependestes dela para nascer, e ela estará interligada a vós para o resto dos dias pelos vossos laços. Uma sábia analogia do nosso irmão espiritual a responder, né, esta questão, ele traz a analogia da maternidade, né? Então, você dependeu da sua mãe para nascer, mas ela não dependeu de você, ela dependeu da mãe dela, né? Entretanto, vocês estão interligados por conta desses laços pré-concebidos, né, eternamente, por mais que queiram ou não, estão ligados geneticamente, né? Então é interessante isso, né? Isso mostra a relação do fluido vital para com o fluido universal e da matéria, né, também, para com o fluido universal. O fluido universal está em tudo que existe no universo, né? E agora vocês já sabem, nos universos. Inclusive no espírito, como vocês verão um pouco mais à frente. Meu irmão, seria uma causa e o outro o efeito? A única causa é Deus. O fluido universal acaba sendo o efeito de uma causa anterior. Tá, mas na sequência seria um derivação do outro. Sim, uma derivação sim. Porque quando falamos causa, né, é uma coisa que vai muito no princípio, né? Deus é a causa e tudo é o efeito, né? Agora, sim, se nós formos levar na proporção, passarmos uma régua ali atrás, né, do fluido universal é a causa e o vital é o efeito. Aí pode ser feita uma analogia, né? Está claro até aqui? Dúvidas sobre fluidos? É importante, tá? Isso vai nos seguir para o resto do livro, né? Quando nós falarmos controle de fluídico, controle de vibracional, entre outras coisas, isso tem que fazer sentido para vocês agora. Se não fizer, por favor, perguntem. Lembrando que tem uma linda obra, né? Já foi dito nos 2 estudos anteriores dos outros irmãos, tem uma linda obra escrita em 1860 e alguma coisa, que é a Gênese, né? Que vocês deveriam ter acesso aí para entender um pouco mais a parte fluídica. 69. O fluido universal é parte da constituição do espírito? Sim, o fluido universal é parte de tudo que habita o universo. Pois não? Então, meu irmão, é aí que eu fico na dúvida, porque o espírito não compõe o fluido universal. Como que ele faz parte do mesmo? O espírito não compõe o fluido É, universal. o que nós conhecemos, né? Não sei. O fluido universal compõe o espírito? O espírito, ele, como nós aprendemos, ele não é uma matéria. É muito simples essa compreensão. O seu espírito, neste momento, está onde, Rui? Está ao lado do meu corpo. Perfeito. Se ele está dentro, ou ao lado, ou atrás do seu corpo, logo ele está abrangido pelo fluido universal. Porque você está dentro do universo. Sim. Sim, dessa forma, né? Mas aqui, às vezes dá até para entender que o espírito compõe o fluido. Não é bem assim, né? Acaba compondo. Se faz parte, compõe. Né? Porque o que acontece? O fluido universal, ele não é apenas um envoltório como o perispírito. Ele está nas entranhas da composição. Tudo que tem no universo é composto também por fluido universal. Nos universos. Fluido universal, vamos dizer que é o sopro divino, né? É a forma que Deus encontrou para ser onipresente. Vamos lembrar que Deus é onipresente, né? Então, é onisciente. Então, assim, o fluido universal é a forma que Deus encontrou para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, abranger tudo, né? E existem coisas complexas dentro do fluido universal, né? Mas aí que são matérias um pouco mais avançadas. É uma resposta significante, porque para nós é ainda mistério o conhecimento do espírito. Se ele compõe o fluido universal, existem as modificações, então, dentro dela. Para nós também é um mistério, né? A composição do espírito pertence a Deus, né? Vamos dizer que o cozinheiro está muito acima da nossa compreensão. Nós sabemos como Deus criou os espíritos, né? Mas sabemos que é algo perfeito, né? É algo extremamente complexo e só com a gestão divina mesmo, né? Para
para poder elaborar tal obra. Mas temos como fluido universal tudo que está inserido no universo, nos universos, por consequência, está contemplando fluido universal. E que bom, meus irmãos, né? Porque isso significa que está sendo, de certa forma, tocado pelo Criador. 70. Conforme a primeira obra, quando estamos na erraticidade, somos capazes de adquirir a forma fluídica de cada orbe. Como isso é possível? Sempre que houver o intuito de auxílio, Deus permitir-nos-á trocar de vestes, para nos deslocarmos a outros planetas e praticarmos o bem. É um processo natural no plano espiritual, e essa readequação fluídica é muito frequente. Existe tipos de fluido em cada orbe, né? Apesar do universal estar em tudo, eles se modificam de acordo com cada necessidade. Como um corpo troca de roupa. Então, por exemplo, para você ir na praia, você não coloca uma roupa de praia? Para você ir num casamento, você não coloca roupa de casamento? Para você ir numa escola ou ir trabalhar, você não coloca roupa de trabalhar? O fluido faz o mesmo efeito, né? Quando existe uma boa intenção, o espírito consegue trocar de vestes. Mas é claro que espíritos que conseguem estar em diversos orbes, trocando de vestes, são espíritos de alta categoria, né? Não são espíritos que venham propriamente para promover o mal. Geralmente, aqueles espíritos que vêm para promover o mal são espíritos do próprio orbe que não assimilaram ainda o seu processo de passagem, aí tomam diversas formas, né? Entretanto, espíritos que fazem essa viagem interplanetária, vamos dizer assim, são espíritos que vêm com propósito de bem, espíritos que já estão, pelo menos, aí no mundo feliz, um mundo um pouco mais avançado. Essa vestimenta, então, vou dar o exemplo dos espíritos superiores, que quando eles vêm à Terra, eles vestem, né, a Terra, vestem a roupagem adequada à Terra, eles também podem deixar de vestir? Porque a pergunta diz que eles são capazes, mas eu acredito que não os obriga. Não são obrigados, né, mas geralmente o fazem para estarem mais similares àquilo que vocês conhecem e não causar estranheza, né? Então vamos imaginar que em outros planetas a forma de vida seja um ser sem nariz. Para você é estranho, é algo bizarro, não é algo que compatibiliza a sua energia. Apesar de, naquele planeta, ser normal. Então, o que o espírito tenta é estar o mais parecido possível com aquilo que é normal, comum para você. Não que seja melhor ou pior, não é este mérito, mas é o que você está mais compatibilizado, né? Então, é por esse motivo que ele usa as vestes mais adequadas àquele orbe, né? Então, você pode reparar que nas comunicações espíritas, até nas obras de Chico Xavier, né, nas mais de 450 obras de Chico, você vê que o espírito, geralmente, quando ele aparece, né, ele aparece mais jovem. Então, ele prefere não ter aquele ar da pré-mortem, né, aquele ar do pré-desencarne, aquele ar, por exemplo, se for um espírito que esteja mais velhinho, idoso e debilitado, ele prefere aparentar mais saudável na sua aparência, porque isso causará mais alegria para quem o vê, né? Então, essa é uma decisão de cada irmão. E aí o irmão também tem a possibilidade de parecer as outras encarnações, né? Pode aparentar ser a encarnação que lhe fizer mais sentido. Então, o que você vê não significa muito, né? Nem como médium, né? Porque às vezes você está vendo um espírito que você não conhece, pode ser um grande espírito ali que está numa veste um pouco mais tímida, né? Então, só que o espírito não consegue esconder a sua luz, né? A sua luz, ela emana, né? Diante da sua grandeza ou diante da sua limitação. Pois não. Duas questões. Primeiro, em relação à questão 69, né? Que é fluido universal para a constituição do espírito. Na questão 27 da primeira obra, ele coloca que há dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. E o espírito sempre usará do fluido universal
para poder interagir com a matéria. Não está dizendo aqui que é constitucional, e sim um produto necessário ao espírito para interagir. Como fica essa questão da constituição, como é colocado aqui na questão 69? Fica difícil de dizer algo que seja constitucional, sendo que o único que tem domínio é Deus. Tudo que nós prevemos neste âmbito, irmão Afonso, nós prevemos baseado na lógica, no raciocínio, né? Mas a real constituição do Espírito pertence a Deus. Como nós não conseguimos definir a constituição do fluido universal, nós acabamos trazendo também a constituição do Espírito com uma convergência com o fluido universal, né? Então, na nossa infinita limitação, correndo o risco até de estar falando uma inverdade temporária, irmão Afonso, o fluido universal compõe o espírito, de certa forma. É isso que eu ia perguntar. Podemos dizer, então, que o espírito sempre está acompanhado de uma porção de fluido universal para poder interagir com outros espíritos e com a matéria, consequentemente. Até o meu limite de conhecimento, sim. Não sei se acima pode chegar algum momento que não esteja, tá? Mas digamos que até níveis angelicais, com certeza está conduzindo junto. Acima disso, nós não sabemos, né? Obrigado pela resposta. O senhor falou há pouco que o espírito não perde a sua luminosidade. Como, então, os espíritos superiores conseguem ficar invisíveis aos espíritos inferiores? Porque, apesar de ele não perder a sua luz, não significa que os espíritos inferiores consigam enxergar a sua luz. Eu posso camuflar sem perder, né? Você tem um objeto que você coloca no bolso para que ninguém veja, mas você não deixa de ter o objeto. Positivo. Obrigado. Até por isso, se não fosse dessa forma, por exemplo, imagine um arcanjo ao visitar a Terra, né? Ele cegaria todos os médiuns imediatamente, né? Então, reduz a sua energia, né? Pelo menos é o que eles nos dizem, né? Eles reduzem a sua energia para poder estar, né, presente e poder participar de uma convivência. E aí você diz, mas o que um arcanjo vem fazer na Terra? É mais comum do que vocês pensam. Todos vocês rezam para o anjo da guarda, rezam para Miguel, rezam para Rafael, Gabriel e assim sucessivamente. E quando fazem isso, acabam trazendo esses irmãos, né, para auxiliá-los no dia a dia, né? E que bom, estão certos em fazer. 3. Fluido vital e princípio vital. 71. Qual a diferença entre fluido vital e princípio vital? O princípio vital inicia todas as formas de vida e é comum a todos os seres. Já o fluido vital é o que vos mantém vivos e é captado de acordo com a necessidade específica de cada ser. Vamos parar um pouco aqui, para não gerar dúvidas, né? O princípio vital inicia todas as formas de vida e é comum em todos os seres. Então, quer dizer, todos os seres vivos precisam ter o princípio vital. Já o fluido vital é que vos mantém vivos e é captado de acordo com a necessidade específica de cada ser. Então, existem várias formas de eu captar o fluido vital. Não necessariamente de um ser vivo. Por exemplo, quando eu vou tomar um passe, eu não posso receber fluido vital? Só que esse fluido vital não precisou do princípio vital, está vindo de um espírito. Então, através do passe, eu melhorei a minha saúde por decisão do espírito e não propriamente por um princípio vital. Entenderam a diferença até aqui? Apeguem-se ao termo, ele é bem importante. Fluido e princípio. Princípio que dá o start, né? Fluido é a composição, que alimenta. Vamos lá. O ar que respirais, o alimento que consumis e a água que tomais são fluidos vitais que vos mantêm vivos em matéria. Os vossos vícios e más escolhas diminuem esses fluidos, e vossas escolhas certas, como, por exemplo, uma vida saudável, aumentam-nos. Vou fazer uma pergunta agora, mudando um pouco, saindo da parte técnica e entrando na parte pessoal de cada um. Quem aqui gostaria de ter uma vida longa?
Pouca gente. Ninguém mais gostaria de ter uma vida longa? Quem aqui gostaria de ter uma vida longa e saudável? Pois é, né? Mudou bastante. Agora você vê que praticamente todo mundo. E aí eu pergunto, se você quer ter uma vida longa e saudável e sabe, você tem o conhecimento, que certas atitudes diminuem a saúde, por quê? Continua insistindo em fazê-las. Eu quero entender a lógica da prática, tá? Não que nós não tenhamos passado por isso no pretérito, mas por quê? Por que vocês acham que você insiste? Então vamos lá. Vai contra o meu desejo. Eu desejo viver 99 anos com cabeça, com saúde, mas eu tenho práticas que vão contra a esta realidade. Por quê? São os enganos que a gente comete, né, no nosso livre-arbítrio, né? Então, apesar do conhecimento, praticar o que deveria ser praticado, às vezes a gente erra nas escolhas. É um pouco mais profundo que isso, né? Quando eu falo engano é que eu não sabia qual era o certo. Quando eu sei qual é o certo, eu não estou enganando, né? Eu estou escolhendo. Aí sim o termo está correto. Só que não é só no seu livre-arbítrio, é no livre-arbítrio do seu filho. Quando você decide dar açúcar, quando você decide dar gordura, quando você decide dar vícios ao seu filho, você está interferindo no livre-arbítrio dele para o resto da existência. Você está, por exemplo, criando o paladar dele. A constituição, a ciência da Terra já trouxe, né? A construção do paladar acontece até os 2, 3 anos de idade, principalmente. Então, você está construindo um paladar com hábitos negativos. Não é só o seu livre-arbítrio, você está praticando mal. Quando isso acontecia há 200 anos atrás, as pessoas achavam, por exemplo, que o açúcar era uma fonte de energia extremamente saudável e necessária para o bom funcionamento da saúde, tudo bem. Mas quando acontece hoje, em estudos mostram que mais de 80% dos cânceres, por exemplo, estão ligados às células gordurosas, que têm como sua principal fonte de formação o açúcar, então é diferente. Agora, a pergunta que eu faço é, por que, mesmo sabendo certo, o ser humano escolhe fazer o errado, desejando ter uma vida longa? Porque é diferente. Se eu desejo ter uma vida curta e intensa, tudo bem. É o seu desejo. Eu vou viver 30 anos, mas intensamente. Então, aí, o ser humano faz, não que seja certo, mas ele vai fazer as escolhas sobre a intensidade. Agora, se você quer viver 95, 100, com saúde, por que decide as escolhas erradas? Tem hábitos que nos dá prazer, né? Então, por exemplo, comer é um hábito que geralmente nos dá prazer. E, infelizmente, alguns desses prazeres são maléficos à nossa saúde. Nós vamos chegar lá. Teimosia e autossabotagem. Eu ia dizer o mesmo que o irmão Afonso falou, pelo prazer que dá essas ações. Prazeres, eu vou só incluir uma questão, momentâneos. O ser humano é imediatista no resultado dos seus prazeres. Ele não pensa nos prazeres futuros, ele pensa nos momentâneos. Isso tem a ver com uma questão instintiva, que o permitiu evoluir e chegar a determinados níveis de evolução. Se o ser humano não fosse imediatista há 70 mil anos, se ele ignorasse, por exemplo, a gordura que ele havia encontrado, talvez ele não encontrasse outra a tempo de sustentar a sua vida. Então, quando ele encontrava um animal gorduroso, por exemplo, ou uma fonte de mel, ele tinha que estocar o máximo que ele pudesse, comer ou armazenar, porque se ele assim não fizesse, ele poderia passar mais 15 dias sem encontrar e morreria de inanição. Nos dias atuais, é muito difícil isso acontecer, principalmente na região que vocês vivem, no país que vocês vivem, é muito raro isso acontecer. Vocês têm
em excesso, né? Mais do que precisam. E por ter mais do que precisam, a pergunta é, por que ainda seguem os instintos que fizeram sobreviver a 70 mil anos? Tem uma questão profunda, e quando eu entendo essa questão, fica mais fácil de sair dela. Vamos lá, vamos continuar tentando. A falta de autoconhecimento para poder gerir o autocontrole. A palavra é hábito. Olha que palavra simples. Mudança de hábito. Quantas vezes vocês viram, por exemplo, no Livro dos Espíritos, eu até gostaria, depois que o irmão Luiz fizesse esse trabalho, somando o Livro dos Espíritos à Obra Interminável, a primeira obra, o Céu e o Inferno, a Gênese, enfim, todas as coletâneas de obra básica, liste quantas vezes você encontra a palavra, deve ter até ferramentas na tecnologia que ajudam isso, reforma íntima. Por que é tão citada o termo de reforma íntima? Mudança de hábito. Porque é o único caminho para equalizar o que eu desejo do que eu sou. O que eu desejo não pode ser diferente do que aquilo que eu sou. Senão, eu não desejo. Eu desejo ser um bom cristão, mas não pratico o que Jesus me ensinou, eu não serei um bom cristão. Eu desejo ser magro, mas eu como demasiadamente, eu não serei magro. Eu desejo ser forte, mas eu não me exercito, eu não serei forte. Eu desejo ser sábio, mas não estudo, eu não serei sábio. O meu desejo tem que estar equalizado com aquilo que eu pratico. Eu tenho que parar, agora sim, com a sabotagem, eu tenho que parar com a hipocrisia. E o pior tipo de hipocrisia é comigo mesmo. Agora, mencionando o que o nosso irmão Paulo trouxe, né? Quando eu estou me enganando, eu não estou enganando ninguém, eu estou enganando a mim mesmo. Olha como uma questão simples, né? Nós estamos falando de fluidos, não dava nem para atrelar, né? Mas olha como eu sou responsável pela manutenção do meu fluido vital. Eu não pedi para nascer, algumas pessoas dizem, sabia? Tudo bem, você não pediu para nascer, mas você tem toda a condição de sustentar a sua vida de uma forma diferente. Se não for para sustentá-la de uma forma diferente, que seja por falta de conhecimento, não por falta de vontade. A ignorância, de certa forma, é protegida. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, nossa, aquele tiozinho meu da roça, tem 99 anos, ele fuma todos os dias, fuma absurdamente, come gordura e morreu com 100 anos saudável. Ele não sabia que fazia mal. Você sabe. Tenta fazer o mesmo para ver até quanto você chega. O conhecimento é pesado, meus irmãos. Ele traz consigo as duras responsabilidades. Você não tem, né? Você não tem o alívio, o poupar de Deus quando você sabe. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se Deus fala o seguinte, você pode fazer isso, eu não posso, você pode fazer o mesmo que eu posso fazer por você, ele vai deixar você, por que ele vai fazer? É diferente, por exemplo, de você estar numa selva, perdido, e tem que tomar uma água contaminada para sobreviver, e não sabe que a água está contaminada, aí talvez Deus coloque a mão sobre você e fale, não vai acontecer nada. Mas sabendo que a água está contaminada e tendo a potável, e você escolher pela contaminada, meu amigo, literalmente nem Deus irá te ajudar. Porque é ajuda-te que o céu te ajudará. Estenda a mão, né? E eu a pegarei. Bate que a porta abrir-te-á. Como eu até vi, acho que na rede social, esta semana, de um dos trabalhadores, acredite em milagres, mas não conte absolutamente com eles. Não espere para que eles aconteçam. Faz sentido isso. Você tem que ajudar para que os próprios milagres da sua vida aconteçam. E é muito triste para um espírita ouvir isso, porque eu tiro a lei da porta larga.
Eu mostro que tudo que eu vou conquistar na minha existência tem a ver completamente com o meu esforço. E é difícil. Seria melhor que Deus fizesse por mim, ou que algum bom espírito fizesse, mas não vai acontecer. Se não for nessa existência, será nas futuras. Mas você precisará labutar pela sua própria trajetória. É por isso que uma das preces mais belas que eu vejo, derivadas a Deus, é: Deus, dar-me força para realizar a minha obra. Né? Quando você pede forças a Deus, eu acho justo. Porque às vezes parece que a nossa força ela fica exaurida no mundo de provas e expiações, né? Agora, pedir para que Deus realize a sua obra, você me desculpa, mas isso seria uma terceirização desnecessária e infundada. Né? Esta é a sua função. Você pede para que o seu líder, o seu chefe dentro da companhia faça o seu trabalho? Por que você pede para que o seu líder da existência faça o seu trabalho? Não tem sentido. Você tem que fazer o trabalho dele. Pelo menos o que estiver nas suas mãos. Algumas decisões não cabem a ele. Algumas decisões só cabem a ele, né? Entretanto, aquelas que couberem a você. Vamos seguir, então. Desculpem a derivação, mas eu não podia perder a oportunidade, né, de levá-los a uma reflexão sobre a manutenção do fluido vital, né? Porque nós falamos que o fluido vital às vezes está na mordida da maçã, né? Está no ar que respira, está na água que você bebe, realmente está, mas também está na escolha dos seus hábitos. Pois não. Irmão, gostaria de perguntar. Nós, hoje, somos nossa melhor versão e nós viemos de uma longa trajetória. Aqui no livro dos Espíritos, a Obra Interminável, explica bem, né? Desde a fase animal e até mesmo antes, né? Mas aí eu pergunto, em nossa consciência, nós sabemos que alguma coisa não está correta? Nós já não passamos por essas situações anteriormente? Mesmo sem ter passado por essas situações, a nossa consciência sempre está acima do nosso estado evolutivo. Então, nós sabemos, né? Certamente nós sabemos. Isso é mencionado na própria Obra Interminável, irmão Luiz, você vai ver mais à frente. O que acontece? A nossa consciência, ela de certa forma, ela nos traz que o que nós estamos fazendo não é correto, desde que nós saibamos analisá-la. Quem aqui acredita ser capaz de olhar de fato a sua consciência? Sem pudor, olhar de fato, sem nenhum tipo de influência da conveniência ou do conforto. Quem consegue despir-se do orgulho e do egoísmo, ainda que seja antes de dormir, consigo mesmo, e olhar de fato a sua consciência? Sinto em dizer, vocês não conseguem. Ninguém no mundo de provas e expiações consegue. Porque se conseguisse, entraria numa depressão tão profunda que morreria de desgosto. Não tem como. O professor, outro dia, ele deu spoilers do que seria uma análise da sua consciência, né? Então, por exemplo, você jantando na sua casa, aquela sopa quente que você gosta no dia frio, e falando assim, nossa, hoje eu cruzei 30 pessoas que não vão ter o que comer. O que eu vou fazer com esse resto de sopa que sobrou? Você deitando na sua cama e dizendo, nossa, pessoas que não têm aonde deitar. Você na sua sanidade, pessoas... Então, quando você analisa a consciência diante da justiça que ela te emprega, você vê o quão privilegiado você é e o quão pouco você faz com o privilégio que você tem. É muito difícil enfrentar de consciência. É por isso que no mundo de provas e expiações fica difícil. O que nós fazemos? Nós ficamos procurando subterfúgios quando estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Eu gostaria de ajudar, mas não posso. Eu gostaria de fazer, mas não devo. Eu não gostaria de, mas não consigo. Este é o meu limite. Tudo que eu poderia, eu já estou fazendo. Meus irmãos, o simples fato de dedicar 1 hora por semana a Deus, às vezes vos causa certa
certo esforço. Vocês já pararam para pensar o que aconteceria em nossas existências se Deus deixasse de dedicar 1 hora para nós? Então vamos supor que Deus, por um lapso, Deus não comete lapsos, mas que Deus decida, por sua vontade aí sim, deixar de dedicar 1 hora à sua vida. 1 hora. Então, imagine, 1 hora você no trânsito, você no trabalho, você enfim, caminhando na rua, sem o amparo divino. E por que é tão difícil para mim dedicar, às vezes, 5, 6 horas a Deus? É justa essa relação? O que Deus dá para mim, o que eu recebo e o que eu dou a Deus? É interessante isso, né? Doloroso. Então, assim, por isso que é lógico que nesse estágio de evolução nós não convidamos os irmãos a fazerem esta análise em profundidade. Mas nós convidamos os irmãos, entretanto, a fazer o máximo que puderem pelo próximo. E o máximo que puderem pelo próximo não significa necessariamente seguir a religião espírita. Não é isso. Quem disser isso está mentindo para vocês. Se quiser seguir a religião espírita, serão muito bem-vindos, né? E convidados. Mas não é o único caminho. Não significa também ajudar os seus familiares. Isso, sim, não é o único lugar, né? É fácil ajudar o filho, o irmão. Isso significa dedicar-se a uma causa que não lhe dê nada em troca, nem sequer uma satisfação a nível pessoal. Né? Esta é a verdadeira caridade. É por isso que nós gostamos, né, que os irmãos trabalhem e façam... Porque quando vocês trabalham em prol próximo, você não escolhe quem vem na casa espírita, você não escolhe quem vai na igreja, você está ajudando ali seu amigo, seu inimigo, você está ajudando o desconhecido, o conhecido, enfim, você está auxiliando a todos com o amor que você tem para dar. Isso é muito válido. Então, quando você, por exemplo, faz uma caridade despretensiosa, quando você doa, sei lá, para uma ONG, para uma Médicos Sem Fronteiras, para enfim, qualquer organização do planeta, né? E nem sabe para onde vai, né? Você está ali depositando dentro de você um pouco de amor, né? Mostrando que, tentando devolver, não é possível, tá? Mas tentando devolver um pouco do que Deus te deu, né? Aí você diz, Deus não me deu, foi fruto do meu trabalho, meu irmão. Primeiro que se Deus não te desse saúde, nem trabalhar você conseguiria, né? Começa por aí. Então não dá, nós não iremos equalizar essa balança de justiça. Entretanto, Deus espera que façamos pelo próximo. Deus não precisa, né? Ele precisa que nós façamos pelo próximo. Então, ao invés de dedicar-se, né, e aí é algo bastante pesado, dedicar-se à própria consciência, em tentar abastecê-la ou supri-la, dedique-se a todos aqueles que precisam, né? Às vezes de um conselho, às vezes de uma palavra, de um abraço, às vezes de dinheiro, às vezes de uma cesta básica, enfim. Seja o que for, às vezes os animaizinhos, né, de um abrigo, de um lar, de um amparo, enfim, todos podem receber ajuda e também ajudar. E eu digo, não há ninguém tão rico que não tenha nada a receber. E ninguém tão pobre que não tenha nada a doar. Essa é a verdadeira balança de Deus. Às vezes eu sou rico em dinheiro, mas pobre em moral. Às vezes eu sou pobre em dinheiro, mas rico em moral, rico em conselhos, rico em intelecto. Cada um deve usar aquilo que está mais desenvolvido e compartilhar com seus irmãos. E às vezes eu sou pobre nos dois, né? Pobre em dinheiro, pobre em moral, mas sou rico em fé. Então tenho muito também a dedicar. Vamos lá? Nota. Em um processo complexo e que ainda foge à compreensão humana, o fluido universal é transformado no fluido vital. Após isso, o princípio vital depende desse fluido para sua formação. Portanto, com a evolução e a transformação da natureza, princípios vitais darão origem à vida orgânica,
que outrora era apenas abrangida por fluidos universais. Uma vez que cessa a vida, não há mais fluido vital naquele organismo. Porém, ainda há em seus seres decompositores. O fluido vital cessa no indivíduo desencarnante, mas ressurge em outras diversas formas de vida. É aquilo que nós já havíamos dado um spoiler, né? Nós já havíamos mencionado sobre as derivações. Agora, acrescendo, né, ao ponto que, repito, existe uma forma mais complexa de você doar o fluido vital. Não simplesmente nos seus seres decompositores, que chegarão à vida de diversas, né, formas, mas através de um órgão pronto, por exemplo, que o seu irmão está precisando. Fica a tarefa, a lição de casa aos irmãos, né, aqueles que não forem, listem-se a doar órgãos após a sua partida. Né, já incluem, demonstrem esta vontade. Vejo que na Terra já existe pessoas lutando para que a doação de órgãos seja automática, e quem não quiser, né, ter o direito de fazer o contrário, mas enquanto não percam essa preguiça, mostrem para sua família o interesse em doar órgãos, isso certamente ajudará muito na evolução espiritual. Até porque, meus irmãos, sinto informá-los, você pode viver com o coração, mas sem o fígado não vive, né? Ou viver com o fígado e com o coração não vive. Então, quando um órgão parar, você vai, certamente, né, partir para o plano espiritual e não vai ficar com os outros que sobraram. Então, doe, né? Será a melhor utilidade para eles. Nota 2. Quaisquer divergências de compreensão são apenas por terminologias diferentes, oriundas de diversas traduções. Por esse motivo, devemos nos atentar ao significado, que nada mais é que o entendimento de que o universo emite um fluido, que gera o fluido vital, que, por sua vez, permite a manutenção da vida. Eu gosto bastante desse resumo, né? Então, o universo emite um fluido, que gera um fluido vital, que, por sua vez, permite a manutenção da vida. Ou seja, um está na aba do outro, todos são necessários, importantes e derivados, né? Vocês têm alguma dúvida até o ponto que chegamos? Vamos lá. 72. Fluido magnético e fluido vital são a mesma coisa? Não. O fluido magnético é derivado do fluido vital, que, por sua vez, provém do fluido universal. Este ponto bastante polêmico, porque existe um confronto com o livro de 1857, né? No livro de 1857, o livro dos Espíritos, se você ler atentamente, dará a entender que são a mesma coisa, né? Mas não fala de forma explícita, fala de forma implícita. Agora, na contribuição da continuidade, vem que não, são coisas diferentes, então são derivações. Agora, derivações acaba sendo a mesma coisa, porque um é derivado do outro. Se partir por essa premissa, tudo é fluido universal também, né? Então, mas são diferentes, né? Eles operam de forma diferente, né? O fluido magnético opera de uma forma, através do magnetismo, da magnetização. O fluido vital opera de outra, né? E são complexas as diferenças, não são simplesmente, né? Mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês entenderem a questão da atração, né? O fluido magnético, ele tem uma certa compatibilidade com o magnetismo, né? Então, existe um fluido que tem uma maior atração entre as matérias. O fluido vital, ele já flui de uma forma um pouco diferente. Ele não é atraído sem ser consumido. O fluido magnético já é atraído, de certa forma, numa composição um pouco diferente. Lembrando que os espíritos podem operar com os dois tipos de fluido, seja magnético ou vital, né? Então, quando você toma um passe, por exemplo, você pode estar recebendo fluido magnético, né? Como você pode estar recebendo fluido vital, como você pode estar recebendo os dois, né? Depende de cada utilidade. Diferente de um magnetismo, que é quando ali só é emitido o fluido magnético, que depois, ao adentrar no organismo, acaba se transformando em fluido vital quando há a necessidade. Pois não. O fluido magnético, ele teve que ser antes vital.
Ele não é universal magnético direto. Ele não pula para o magnético direto, ele tem que ser, porque quando falamos do fluido magnético, não estamos falando dos polos terrestres, né? Não é esse tipo de energia magnética, né? A atração gravitacional, não é isso. Quando falamos de fluido magnético, estamos falando de uma derivação vitalícia, né? É magnético, porém, da vitalidade, e não propriamente da fluido e energia, não são a mesma coisa, né? Então, tem todas essas mudanças. Lembrando que a energia é uma força capaz de realizar um trabalho, né? Então, a energia, você tem, por exemplo, o calor é uma energia, entre outras formas de energias existentes. 73. Existe uma relação entre fluido vital e o magnetismo? Sim, tudo que provém da matéria orgânica possui fluido vital. Como ocorre essa conversão? Ela acontece através da intenção e da utilidade, ou seja, a conversão ocorrerá quando houver, além do preparo necessário, a utilidade para o receptor. No magnetismo, o meu fluido vital transforma-se em magnético. Por quê? Porque eu tenho que transformar alguma coisa em magnético. Então, a pessoa que está magnetizando tem o fluido vital e transforma ele em magnético para fazer esse deslocamento, né, até a outra matéria. Pode seguir. Nota: o fluido vital pode se tornar magnético quando houver necessidade. Já o magnetismo, ato de magnetizar, é capaz de exalar fluido vital, transformando-o em magnético. O magnetismo exige estudo anterior à prática. Nós teremos um tema, né, específico sobre o magnetismo e mostrando a seriedade da necessidade dos estudos para a prática do magnetismo, né? Então, não vou adiantar o tema, porque chegaremos lá. Entretanto, a última pergunta, que a próxima pergunta, ela é bastante interessante, mas pode falar primeiro, irmão Afonso. Eu ia perguntar se a fluido magnético ele é propriedade do encarnado ou ele pode também ser fornecido pelos espíritos? Tudo pode ser fornecido pelos espíritos, e também translocado de um encarnado a outro, né? O fluido universal até pode, de certa forma, ele ser oferecido pelos espíritos, passando pelo vital e transformando em magnético, né? Mas pelo nosso conhecimento mais comum, né, é a transformação em fluido vital através do corpo orgânico e deslocamento para o magnético. As doações, né, que são feitas nos passes ou no tratamento através das pessoas. Lembrando que a doação, irmão Afonso, ela tem uma contrapartida, né? Ninguém vai, por exemplo, dar um passe e sai pior. Você vai dar um passe e sai melhor. Por quê? Existe uma reposição dos fluidos, você não doa. Já o magnetismo é diferente. Você pode dar e não receber. Para os espíritos atuarem no magnetismo, é necessário, então, ter um médium que forneça esse material. Sim, de certa forma, sim. Sim. Nós vamos estudar lá na frente, né? Quando falar. Você vai chegar lá. Pode falar, irmão. Meu irmão, no magnetismo, se a pessoa não tiver conhecimento, é uma doação de fluidos. Ele não pode adoecer com a perca desses fluidos? Meus irmãos, não só pode, como adoece, né? Quantos casos vocês não viram na Terra? Vamos lembrar que antes de existir o espiritismo, o magnetismo já imperava, principalmente na Europa. E aí, quando pegamos a profissão de magnetizadores, eram pessoas que tinham uma expectativa de vida 20 anos menor que a das outras pessoas e adoeciam geralmente com enfermidades bastante graves. Porque é muito difícil você ter o controle subatômico do seu corpo, né? É muito difícil. Você doa, e não se esqueça que uma hora você pode transformar uma célula, né? E assim. Então, não é brincadeira o magnetismo, tá? Porque no magnetismo não existe a religiosidade, né? O magnetismo é uma doação orgânica, é uma energia, existe muito nas filosofias orientais, né? Então, vocês devem ter visto, eu vou pegar alguma coisa que ilustre na mente de vocês para ficar mais fácil. Sabe quando
o curandeiro japonês ou chinês esfrega as mãos e coloca sobre a pessoa ali para passar a dor, o alívio é instantâneo, às vezes com auxílio de ventosas e tudo mais, isso muitas vezes ali está o magnetismo, né? Então eu doei do meu para o seu, né? Algo, mas é invisível aos olhos, mas não significa que não exista, né? Da mesma forma que você olhar para a sala que você está agora, você não vai ver nada. Mas quando bate os fiozinhos de sol, né, pela manhã ou pela tarde, você vê a quantidade de partículas que estão voando e você não tinha visto, simplesmente pela diferença de horário, né? Então, existe sim, apesar de não poder ver. Está dando o nosso tempo, mas eu gostaria que o irmão só soltasse essa última pergunta, porque ela é interessante. 74. É o fluido vital que determina o tempo de permanência humana na Terra? A quantidade de fluido vital é determinada por Deus, porém, através das vossas escolhas, podeis encurtar ou prolongar o tempo de permanência no orbe. É interessante isso, né? Deus dá mais ou menos a sua hora, né? Vamos dizer assim, você tem mais ou menos a sua trajetória de acordo com o seu planejamento. Mas se você supera o seu planejamento, você pode prolongar. Se você subestima o seu planejamento, ou enfim, você não executa aquilo que era planejado e pratica o mal, você pode encurtar, né? Então, olha o poder que Deus nos deu quando estamos encarnados. Pararam para pensar? É um enorme poder. É o poder sobre a permanência na Terra, né, de certa forma, a não ser que aconteça algum acidente, alguma intempérie que esteja fora do nosso controle, mas tem muitas coisas que estão sob o nosso controle. Aqui eu disse, até às vezes o acidente eu posso evitar, mas quando eu não posso evitar, aí sim, é a minha missão. Assim sendo, não posso evitar de desejar o bem para cada um de vocês e que tenham uma semana abençoada. Que Deus possa estar ao lado e permitir que vocês possam evoluir e discernir sempre o bem do mal, optando pelo bem. Fiquem com Deus.